O Ednardo Lemos chega agora com essas informações sobre a reunião, a primeira do ano de 2024, entre o presidente Lula e os ministros, os integrantes da equipe ministerial. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva transmitiu nesta segunda-feira, durante reunião com a equipe ministerial, preocupação com a lentidão no cumprimento de uma agenda que se transforme em ações concretas para a população e, ao mesmo tempo, se converta em popularidade para o governo. Foi justamente a queda nos índices de aprovação da gestão petista que levou o presidente Lula a cobrar aos ministros mais viagem, mais entrevistas e que tenham uma comunicação mais fácil com os brasileiros. A angústia sobre a lentidão da agenda governamental se deve também ao calendário bem curto de 2024. O distanciamento da linha ideológica e administrativa do Palácio do Planalto com os evangélicos foi um dos pontos de inquietação do presidente Lula, que quer maior sintonia do governo com esse importante segmento da sociedade brasileira. Segundo ainda o presidente Lula, a hora é de colher e não de criar novos programas e que é preciso fazer os recursos renderem, possibilitando que as ações que estão no orçamento deste ano sejam entregues. A reunião foi provocada após a pesquisa Quest, divulgada na semana passada, mostrar que 51% da população aprovam a gestão Lula. A pesquisa mostra que 46% desaprovam o governo, 3 pontos abaixo do índice registrado no final de 2023. Com redação do Ceará Agora, Ednardo Lemos. Uma luz amarela piscando ali na agenda do governo federal, principalmente do presidente Lula, que sabe a importância de recuperar os índices de popularidade em um ano eleitoral, quando precisa mostrar força para garantir a eleição dos aliados, principalmente nas médias e grandes cidades, já pensando em 2026. Então o presidente Lula acorda cedo nesta agenda, o jornalista Beto Almeida dá essa puxada nos ministros e quer mais empenho de cada um na execução de ações, projetos e programas que se convertam não apenas em benefício para a população, mas também em recuperação de popularidade. Luzenor de Oliveira, a questão toda aqui é o seguinte: o presidente Lula reconheceu que a gestão dele está aquém do que ele prometeu durante a campanha. É uma constatação que ele faz num exercício aí de humildade e de atenção à realidade dos fatos. Agora, a grande coisa também é, o presidente tem 38 ministérios, são 38 pastas e muitas dessas pastas ainda não disseram a que vieram dentro da atual proposta desse terceiro governo Lula. E um detalhe também a mais, é exatamente, ou melhor, é onde está o calcanhar de Aquiles do presidente Lula em 2 pastas específicas: saúde e segurança pública. Saúde, ele puxou a orelha da ministra Nízia Trindade, falou principalmente em relação à situação dos hospitais federais que tem hoje no Rio de Janeiro, mas essa situação da saúde, você pode estender ela para as outras situações em outros estados, com a intervenção federal, que também dá no mesmo. Acrescento ainda em relação à saúde, jornalista Beto Almeida, abrimos hoje o Jornal Alerta Geral falando sobre uma preocupação em todo o Brasil, que é a explosão de casos de dengue em todo o país. 1.800.000 pessoas já tiveram diagnóstico sobre a doença, ao mesmo tempo em que as vacinas ficam acumuladas. Até o momento, apenas 31% das doses distribuídas do imunizante contra a dengue nos estados brasileiros, apenas 31% das doses foram aplicadas em um mês de mobilização para a imunização contra a dengue. Ou seja, Beto Almeida, você pode dizer que tem as fake news, o descrédito que algumas pessoas impõem às vacinas, mas talvez o principal gargalo nessa história seja a ausência de uma comunicação, de uma boa comunicação para o convencimento das pessoas irem aos postos de saúde tomarem a vacina. Falta de comunicação, falta de gestão também, porque, Luzenor, precisa sim que se faça busca ativa, que os órgãos que trabalham dentro da estrutura do Ministério da Saúde, e principalmente replicando isso nos estados, tenham também essa atuação firme nesse sentido. E há essa dificuldade imensa no momento, por exemplo, em que o país vive uma das mais sérias
crises na epidemia que a gente já acompanhou de dengue e de zika no país. Então você imagina o problema que se enfrenta numa área que é estratégica. Aí vamos para a segurança pública. O presidente Lula cobrou o ministro Lewandowski exatamente para que ele desse respostas em relação ainda àquela fuga de 2 presos perigosos do presídio de segurança máxima aqui em Mossoró. Mas para além disso, o presidente Lula admitiu, é preciso melhorar a comunicação, é preciso, Zeno, que os ministros viajem mais, que divulguem o governo. Na minha avaliação, só houve um caso aí dentro dessa reunião ontem do ministro, do presidente Lula com o seu ministério, Zeno, é que ele reforçou mais uma vez a polarização com o ex-presidente Bolsonaro. O chamou de covardão porque ele tentou, mas não teve coragem de aplicar o golpe. E na linha de reforçar a polarização é algo que eu não sei se o presidente Lula sai ganhando nessa história.